E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Por Dentro da Oficina, mais uma segunda-feira, mais uma semana top e você ligado aí na manutenção automotiva. Hoje a gente recebeu um Fiat Palio, um novo Palio, equipado com motor 1.0 Fire. É de uma cliente especial, né? Da veterinária que cuida da minha cachorra e do meu cachorro, do Pistão e da Biela. Ela trouxe o Paliozinho dela aqui com só 20 mil quilômetros para fazer uma revisão bacana aqui na High Torque. Quer acompanhar uma revisão de 20 mil quilômetros? Então acompanhe depois da vinheta. Vamos começar então pela revisão de motor, né? 20 mil quilômetros geralmente é aquela revisão básica. Um carro com 20 mil quilômetros tem a substituição dos lubrificantes, né? Do óleo do motor, a verificação dos níveis dos outros fluidos, verificar a condição do fluido de freio e, de repente, fazer uma inspeção na parte de correia, no caso a correia de acessórios, e verificar também as velas de ignição. Claro, vamos colocar o carro no elevador, verificar a parte de freios, verificar a suspensão com relação a vazamentos e outros itens de revisão. O Nael já vai fazer o procedimento de proteção dos paralamas e da frente do carro, só para evitar que aconteça algum tipo de dano à pintura, risco, o que for. Lembrando que o carro já tem um dano aqui, ó. Já tá com parece que bateu num carro equipado com reboque. Isso acontece, né? Ainda mais hoje em dia. Nael, faz uma gentileza para mim. Eu quero ouvir o barulho desse motor. Liga ele para mim, por favor. Manobrando ele, eu escutei barulho proveniente de correias. Então deixa eu colocar o microfone mais perto. Liga o compressor do ar-condicionado. Nós temos um barulho aqui na correia de acessórios. Nael, pega por favor um spray de silicone. Essa correia vai ter que ser substituída por causa do barulho, é só para comprovar e mostrar para o pessoal de casa que a correia de acessórios está com barulho, apesar de um carro novo, com apenas 20 mil quilômetros. O que a gente vai fazer agora, pessoal, é jogar um pouco de spray de silicone para ver se o barulho muda. O barulho parou na hora, então detectamos imediatamente o problema que é na correia que toca o compressor do ar-condicionado. Detectamos então um problema já na correia com 20 mil quilômetros rodados. Isso vem acontecendo com a maioria dos motores que equipam um novo Uno, novo Palio, equipado com motor Fire 1.0 e motor Fire 1.4. Tá aí, vai ter que ser substituída a correia de acessórios. Inspeção do fluido do sistema de freio. Como é que ele está? Tranquilo? Contaminação, ok. Mesmo com 20 mil quilômetros, esse carro não precisa de substituição do fluido de freio. O fluido de freio está ok e é por isso a importância de um equipamento de teste dentro da oficina mecânica. A inspeção agora é no líquido refrigerante, em solução de aditivo com água, que vai no sistema de arrefecimento do carro, água do radiador. É usado um equipamento. Esse equipamento, ele mede a proporção. Aqui nós temos uma proporção de -10. Quando a gente vira o equipamento, a ferramenta alemã da Wurth, ele dá o quê? Reprovado. Apenas 20% de etileno glicol na composição aqui do aditivo. Levando em consideração que os fabricantes vêm alterando a quantidade de etileno glicol no sistema de arrefecimento. Passaram para 30%. Esse aqui já está abaixo dos 30% recomendado pela atual, condição dos carros aí, a nova recomendação que os fabricantes vêm colocando. Isso em linha de montagem. Eu não fiz ainda a checagem, não conferi no manual do carro qual a proporção que eles mandam. A gente vai verificar e informamos para vocês. A remoção agora é desse tubo plástico, direcionador de ar, aqui para a tomada do filtro de ar.
Então a gente remove um pequeno parafuso que vai ali, solta completamente, remove essa parte superior junto com essa tampa para ter acesso ao filtro de ar e também possibilitar a inspeção do corpo de borboleta, que é muito normal sujar. Então, às vezes você leva o seu carro para a concessionária, vai fazer aquela revisão, preço fixo, né? Tem um valor X, beleza, mas itens como esses que a gente está mostrando para vocês aqui agora não estão inclusos nesses valores fixos de concessionária. Então fiquem ligados se a concessionária vai inspecionar esses itens ou se o seu carro vai sair de uma revisão ainda com problema. Um cuidado necessário na hora da remoção dessa tampa é o cuidado para não forçar, para não correr o risco de quebrar a parte plástica e nem esses pinos onde são fixados. Essas borrachas elas saem e depois tem que voltar lá para a tampa para ser encaixado sob pressão. Vamos lá, aqui a gente tem acesso ao corpo de borboleta e conforme a gente suspeitava, vamos iluminar para ficar melhor, ele apresenta sujeira já na borda e vai ser necessário fazer uma limpeza do corpo. Esse é o elemento filtro de ar, fornecido pela Manfilter, filtro de alta qualidade, tá bom? Ele já está bem sujo e vai ser substituído também. Bom, o manual do carro está aqui em mãos e eu quero esclarecer a dúvida sobre o percentual, né, de aditivo à água. Aqui no manual deixa claro, bem claro, que é 50% de aditivo, né, do coolant vermelho, mais 50% de água pura, ok? Então está especificado aqui. Agora a dúvida que ficou, se é especificado no manual esse percentual, por que que os carros mais novos, você vem com a ferramenta e não está dando mais 50%? Por que que está trabalhando de 30% abaixo? Está sendo feito isso na montadora, a nível de economia de produto, ou é uma nova norma, é a nova tendência a diminuir por causa de poluição, algum tipo de coisa? Porque se é uma nova norma, se foi adotado um novo padrão, por que que o manual também não passou por essa modificação? Vamos lá, a vela de ignição foi removida apenas para uma inspeção. O recomendado da substituição dessa vela é aos 30 mil quilômetros conforme o manual. E verificando a condição, a vela apresenta um bom aspecto, o motor parece que está com uma boa queima e o desgaste do eletrodo dentro do esperado para 20 mil quilômetros. ADG, o que eu tenho que fazer na revisão do meu carro? Meu carro está com 20 mil quilômetros, 30 mil, 60, 100, o que for. Existe um manual do proprietário e nele tem a maioria das informações que você precisa. No caso de uma revisão de 20 mil, é óleo do motor e filtro, substituição do filtro de combustível, o elemento de aspiração de ar, que é o filtro de ar, as velas de ignição somente com 30 mil, depois tem um controle visual das correias dos órgãos auxiliares e não adentada, a gente já detectou aqui que tem inclusive barulho. Depois, verificação dos níveis dos líquidos, fluidos, né? Verificar tudo bonitinho. Verificar o estado das pastilhas de freio, sob a condição de ser substituído ou não. E também verificação das tubulações de escapamento, alimentação de combustível, ver se não tem mangueira danificada, né? O curso da alavanca do freio de estacionamento, o pedal de embreagem, né? Ver se está tudo ok, o extintor de incêndio, os guichos, está tudo funcionando. O filtro do ar-condicionado, que é o famoso filtro antipólen. E verificação, limpeza e lubrificação das canaletas e componentes móveis do teto solar quando o carro for equipado. Tá bom? Lembrando que itens que devem ser substituídos e verificados na metade dos prazos indicados para os casos de veículos utilizados predominante em estradas poeirentas, arenosas, lamacentas em condições severas de uso, né? Reboques, táxis, entrega de porta em porta, né? Aqueles carros que rodam mais no trânsito urbano. Não deixem de acompanhar o manual do proprietário do seu carro, que ele vai ajudar você a sair de muita fria. Bacana, turma? O carro está suspenso no elevador, onde a gente vai ter condição de remoção do protetor de cárter, ele foi removido. Temos acesso ao filtro de óleo para remoção e também a drenagem do óleo lubrificante. Aqui também vai ficar mais fácil para fazer a remoção da correia de acessórios, que vai ser substituída, a correia do ar-condicionado e alternador, por causa de barulho, né? Ninguém que tem um carro novinho quer barulho no funcionamento do carro, né? Muita gente levando o carro para revisão, gastando com higienização de ar-condicionado
gastando com hidratação de banco de couro, e a correia que está dando barulho, a concessionária não troca. Esse é o grande problema que a gente tem no Brasil, né? O desnecessário, a empurroterapia, ela é forte, mas quando você precisa de trocar um item em garantia, eles te empurram com a barriga. Vamos lá, carro no elevador. Procuramos por ponto de vazamentos de óleo e aditivo, né? Água do sistema de arrefecimento. Não tem, o carro está perfeito. Daqui a pouco o que vai ser feito? A verificação com relação ao estado das buchas, esses coxins que sustentam o escapamento, a verificação de todo o sistema, inclusive os abafadores, verificar também a parte de freios, né? A gente vai verificar desgaste de pastilhas e também algum tipo de vazamento que pode estar acontecendo aqui nos cilindros de roda. Esse estojinho que vocês estão vendo aqui agora é um paquímetro próprio para disco de freio e aqui uma ferramenta da OTC para verificar a pastilha. Claro que visualmente, só de filmar aqui e mostrar para vocês vão ver que não precisa de muita ferramenta para ver que a pastilha ainda está em bom estado. Mas a gente vai usar a ferramenta só para nível de curiosidade, mostrar para vocês como que funciona. Ela apoia no disco e apoia aqui na base da pastilha. Então ela está ainda no amarelo, né? Está indicando ainda que tem material, ainda falta um bom espaço para chegar no vermelho. Nós não vamos trocar então a pastilha de freio. Aqui o detalhe do paquímetro. É um paquímetro digital, fácil de usar. Vou deixar o Nael manipular ele aqui, Nael. Só mostrar ao pessoal de casa aí como que é inspecionado um disco de freio com relação ao seu desgaste. Ele vai apoiar bem no meio dele. Fica legal, isso. Estamos aí com quase 12 milímetros, tá bom? O disco de freio, quando chegar o momento de substituição da pastilha, também deverá ser substituído. Mais para frente. Mais uma dica aqui para o colega mecânico, né? É habitual, né? Muito comum, até há pouco tempo aqui na Hi-Torque, a gente usar querosene e óleo diesel dentro dessas máquinas aqui, que são as máquinas de limpeza de peças. Como é que elas funcionam? Elas têm esse tanque na parte inferior, onde vai o produto químico ou desengraxante, e depois vem por cima aquele tanque onde você faz a lavagem da peça. Tem uma bomba que ela puxa o produto, joga através de uma mangueira para você fazer a lavagem. Hoje na Hi-Torque a gente está usando esse produto novo aqui, ó, que é o Kolbe Desengraxante Eco. É um produto biodegradável, é um produto que está funcionando bem, vem substituindo com satisfação aí a parte de querosene e óleo diesel, sem o problema de estar ressecando pele de funcionário, né, sem ter o problema ambiental, o que for. Produto bom, a gente está diluindo ali agora com água, vai colocar 20 litros d'água, na verdade quase 17 litros d'água, e interar com 3 litros do produto, gerando então 20 litros de solução que vão ficar aqui dentro desse tanque e permitir a limpeza das peças. Óleo do motor drenado, né? Aqui tem em torno de 2 litros 750. Mas como tem 2 litros 750 depois de drenado, sendo que esse carro pega 2,7 litros? É muito comum, até mesmo aqui na Hi-Torque, colocarmos dentro do cárter dos motores Fire 3 litros de óleo. Ele não causa excesso, não dá nenhum problema e marca certinho na vareta para vocês terem uma ideia. O interessante é que entre uma troca e outra, raramente você vai ter deficiência e falta de lubrificante. Então, muitas vezes a gente arredonda para 3 litros, mas o correto, para seguir à risca, tudo bonitinho como manda o manual, seria 2,7 litros, incluindo também o filtro, tá bom? Só uma dica para vocês. Aqui no caso, drenou o óleo e saiu a quantidade praticamente que pede no manual. Por quê? Na hora do abastecimento que foi feito na concessionária, na primeira revisão, foram colocados aí 3 litros. A correia que está fazendo barulho foi removida, está aí na mão do Nael. Ela não tem marca de fabricante, ela está aqui só com a marca FPT, né, que é Fiat Powertrain. Ela é fabricada no Brasil, é uma correia 5PK1173, mas não tem aqui informação de fabricante. O que eu vou fazer? Eu solicitei uma correia nova, vamos colocar no carro e ver se o barulho vai acabar. Vamos lá, a localização do filtro de combustível do Palio 1.0, novo Palio, é aqui próximo ao tanque, tem essa pequena proteção plástica que a gente remove e depois fica mais fácil de acessar o filtro plástico, tá bom? Lembrando que a maioria dos carros flex trabalham com filtros
do tipo filtro plástico, tá? Se você colocar o filtro metálico, aquele filtro em alumínio, acontece reação do etanol com o elemento aí do filtro. Seguinte, o Peugeotzinho já está funcionando redondinho. Quem acompanhou o último Por Dentro da Oficina que foi postado aí no sábado, viu? Aqui o detalhe que tinha até salgadinho ali dentro do chicote do carro, imagino que tenha caído, né? Mas levando em consideração a quantidade de salgadinho que está aqui dentro do carro, parece que um pacote de salgadinho ele derramou. Então está muito sujo os bancos, parece que transporta criança. Então a gente vai levar esse carro agora para um lava-jato, né, e dar uma geral no carro. A gente vai limpar o carro por dentro, por fora, deixar ele padrão. Aqui na parte de filtro de combustível, a gente vai usar o EFP100 da Delphi, na parte aí de filtro de combustível. Galera, a gente levou o Peugeot agora para o lava-jato. Então a gente vai dar aquele talento nele, lavar ali a parte de baixo, escorreu muito óleo, deixar o carro limpinho. E a gente já encomendou um reservatório de expansão novo. A importância de colocar o reservatório de expansão novo no sistema de arrefecimento dele é para o dono acompanhar o nível, né? Às vezes aquele reservatório está tão sujo, você tem que ficar abrindo para poder ver o nível, para completar a água, acaba entrando ar no sistema, é onde pode acontecer sobreaquecimento e queima de junta de cabeçote. Então a gente vai colocar um reservatório limpinho, novinho, para ficar padrão. Enquanto isso, a gente está aguardando peças do Paliozinho chegar. Eu encomendei o filtro Fran, ou da MAN, né? São os filtros que a gente está usando aqui na oficina. A gente está evitando ao máximo usar filtros de qualidade inferior. Então a gente vai colocar um MAN ou um Fran, que são filtros top, principalmente depois que eu passei a estudar um pouquinho mais sobre sistema de lubrificação e filtros. Então daqui a pouquinho vai chegar e a gente vai continuar com a revisão desse carro. Esse estilo já está quase lá, já está chegando nos finalmente. A gente está fazendo só agora a troca do fluido. E tem um problema sério que está passando a vibração do motor para o monobloco. A gente está achando que o carro está com coxins do motor paralelos. Então, apesar de novos, eles permitem passar essa vibração do motor para o monobloco. Então a gente vai resolver isso também, que é uma das queixas aí do dono do carro. E aqui, essa estrada está com um problema sério. Ela estourou o cilindro de roda, né? O cilindro começou a vazar e o dono demorou um pouco para trazer o carro. Nisso, o que acontece? Acontece uma contaminação das sapatas de freio, né? Estourou o cilindro e contaminou tudo com óleo. Então aqui no caso vai ter que ser trocado tudo, né? Vai ter que ter trocado o cilindro e também as sapatas de freio, que estão todas contaminadas aí com fluido. O que você está fazendo aí, Saulão? Aperta a suspensão. Apertando os parafusos aí todos, né? Esse carro teve há pouco tempo aqui na oficina para fazer revisão e agora ele voltou só para fazer uma revisão de 1 ano, já que o dono rodou 5.000 quilômetros com ele, rodou muito pouco. Então é troca de óleo, depois de 1 ano, uma reaperto de suspensão que não foi feita a revisão passada, dá um talentozinho. E agora o que eu vou fazer? Enquanto as peças não chegam ali do Palio, eu vou agora para o dinamômetro com esse ponto que está aqui fora. Olha só, bonitão, né? É um T-Jet azul que já tem algumas maldades. Ele já tem aí remapeamento, já tem um pequeno trabalho feito aí no escapamento. Então a gente vai ver o resultado nos rolos aí do dinamômetro, que eu sei que a galera gosta. Bacana? Então acompanhe. O ponto T-Jet já está aqui no dinamômetro. Mostra, enquanto vai amarrar o carro, enquanto a galera põe as cintas aí de prender a fera no rolo, mostrar para vocês alguns detalhes. Aqui nessa sonda lambda, ela tem um tipo de um extensor, porque se ela ficar na posição original, a luz de injeção acende e dá erro de injeção. Então tem que usar um extensor para ficar legal, para aceitar a nova programação. Aqui o detalhe da maioria das pessoas que tem um carro turbo gosta daquele barulho do espirro, né? Então coloca essa válvula para dar aquele barulho. Detalhe também do filtro de ar esportivo que foi colocado. E você trabalhou também o escapamento todo, né? O escapamento e o corpo quente, a carcaça quente da turbina, ela teve uma usinagem e abriu um pouquinho para melhorar o fluxo. Maravilha. Então teve algumas modificações, algumas maldades a mais do que só o chip. Então a gente vai passar agora no Dino e falar para vocês daqui a pouquinho quanto que tem de cavalo aqui na real.
Será que veio Pocotó? 152 na roda. Bacana, 152. Mais uma para ter certeza. Bom, veio 152 na roda, ou seja, a potência que era para ser só no motor veio na roda. Então indicou aí já que o trabalho que ele fez deu resultado. A gente vai fazer daqui a pouco o cálculo e mostrar para vocês. Segunda puxada. 153, uma variação legal. A gente vai fazer agora a conversão e mostrar para vocês. 180 cavalos, pessoal. 179,96, 180 com 153 na roda e 25 kg de torque a 190 km por hora. Gostou do resultado aí? Gostei bastante. Satisfeito? Posso falar que não fui enganado. É isso aí, maravilha. Valeu, galera. Bora para High-Torque. Vou mostrar para a turma um detalhe, né? Carro que recebeu uma modificação até tranquila, pode chamar de estágio 1 ou 2. 1,5. Tá bom já. Estágio 1,5. Ele fez o mapeamento numa empresa boa, trabalhou a parte de escapamento, como eu mostrei para vocês aquele detalhe da sonda, né, para não ficar acendendo a luz de injeção. Para vocês terem uma ideia, se você tem um ponto e fez remapeamento, começou a acender a luz de injeção e para de funcionar aqui o DNA, ó, que é essa tecla aqui, ela para de aceitar a mudança, você vai ter que colocar essa extensão aí na sonda para ficar legal. E o resultado foram 180 cavalos aí na roda. Ficou bacana, né? Ficou bom. Ficou legal. E é isso aí. O interessante desse tipo de ferramenta é poder comprovar a modificação feita. E é por isso que eu já estou avisando para vocês que a High-Torque está encomendando dela ainda para no máximo 2 meses. A gente já está conversando com o pessoal da fábrica do dinamômetro e dentro de 2 meses a gente vai ter altos testes aí top rolando aí no nosso próprio dinamômetro, tá bom? Um abraço. Voltamos para a High-Torque, vamos dar sequência aqui na revisão do novo Palio, equipado com motor 1.0 Fire. Aqui as correias e acessórios, o carro com apenas 20 mil quilômetros e recebendo substituição de correia justamente por causa de barulho, né, no componente. Elas não estão apresentando desgaste, mas apresenta rumorosidade no funcionamento, indicando que não está tudo tranquilo não, por isso que é substituído. Bom, numa revisão normal de 20 mil quilômetros, a concessionária trocaria a correia? Não. Por isso que é muito baratinho a revisão, né, aquele valor fixo, né? Quando que você acha que nesse valor fixo, que geralmente é só troca de óleo e filtros, eles vão trocar correia, limpar corpo de borboleta, verificar estado de pastilhas, eles não olham esse tipo de coisa. Até a vela de ignição, que não é prevista para ser trocada com 20 mil, a gente fez a inspeção dela. Então esse é o grande diferencial de levar numa oficina mais séria do que muita gente acha que concessionária que vai resolver o problema. O filtro de ar que foi colocado aqui nesse motor é o CA 11104 da Fran, tá bom? Mais uma vez, se você vai trocar os filtros do seu carro, dê preferência à marca Fran ou MAN, tá? São filtros de alta qualidade, de qualidade bem superior a esses filtros convencionais aí do mercado, tá bom? Dica de profissional para você. Eu não tenho ligação nem com a Fran e nem com a MAN, nenhum tipo de patrocínio. Isso é apenas uma dica que eu passo para você que quer cuidar de forma correta e da forma correta do seu carro. A verificação agora é no filtro de cabine, né? O famoso filtro do sistema de ar-condicionado. Esse carro é um pouquinho chato, ele tem uma portinholazinha ali que tem um parafuso que fixa e aí você tem acesso ao elemento filtrante. Vamos dar uma olhadinha, ver como é que está o estado desse filtro, para ver se vai ser necessária substituição ou não. Ele é tipo uma gavetinha, ele é filtro de carvão ativado. Olhando o filtro, ó, ele tá, essa parte aqui é a parte clarinha e essa parte de cá é a parte que a sujeira fica. Vai ter que ser feita a substituição do filtro.
colocar um novinho e proceder com a higienização do sistema. Mais uma pequena etapa aqui da nossa revisão. É o que? Não custa nada, né? O carro está fazendo a revisão na sua oficina, por que você já não checa a bateria do carro? Dificilmente vai ter problema, no máximo está ótimo, 10 volts e meio, bateria perfeita. É uma bateria Moura de 60 amperes, que equipa a maioria dos motores Fiat com ar-condicionado, tá? Quando vem com ar-condicionado, a Fiat tem o costume de colocar baterias mais parrudonas. Agora a gente vai dar partida no motor e ver se os barulhos que estavam vindo ali das duas correias de acessórios, se o barulho acabou definitivamente. Agora sim, o barulho se foi, chefe. Vamos lá, quero dar um alerta agora para o pessoal. Eu mostrei agora há pouco, no início do vídeo, o lance da pastilha. A pastilha está meia vida, ou seja, ela desgastou metade da sua vida útil. Beleza? Ok. Aí você chega na hora da revisão e vê que o fluido de freio está abaixo da marcação máxima. Então você tem aqui o nível máximo e você tem um nível mínimo aqui embaixo. E o fluido está no meio, certinho. Aí você vai e completa. É errado fazer isso, viu, pessoal? Não é para completar. Você só vai completar quando trocar a pastilha. Por quê? Esse consumo, essa diferença, na verdade, de fluido é por causa do desgaste da pastilha. Quando ela chega no limite dela, quando ela desgasta bem o material, o nível também baixa. Em muitos carros tem o sensor de nível do fluido de freio na tampa. Se não me engano, não é o caso desse aqui. Esse aqui não tem o sensor aqui, tá bom? Mas a maioria de alguns carros, eles têm o sensor na tampa, uma boia, tá bom? Então é só para informar para vocês. Não complete o nível, a não ser que você tenha substituído a pastilha por uma nova ou tenha algum tipo de vazamento. Nessa etapa do serviço, a gente remove agora a capa de proteção. O carro vai receber um enxágue no sistema de arrefecimento, não é nem considerado uma limpeza, já que o sistema não está sujo, vai ser feito apenas um enxágue para retirar o aditivo usado e vamos colocar o aditivo na proporção de 50% como manda o manual. Olha o detalhe, né? No manual de 50%, mas o carro, a maioria dos carros que a gente está pegando aqui, carros novos, está vindo com menos de 30%. Complicado. E uma outra coisa que a gente vai fazer também agora é a inserção do scanner, né? Nós vamos colocar o scanner agora no sistema de injeção eletrônica, monitorar todos os parâmetros, verificar se está tudo funcionando e fazer também o reset de manutenção, né? Que é informar para o carro que foi feita a revisão para ele iniciar novamente o contador aí para a próxima revisão. Vamos aproveitar, já que o carro está com um filtro de cabine novo, vamos colocar agora também a máquina de higienização e fazer a higienização do sistema de ar-condicionado. Fazer rodízio ou não, né? Você pode usar um paquímetro normal e fazer a verificação. Aqui, por exemplo, está dando 6 milímetros de borracha. Aqui, nos pneus de trás, vamos fazer o teste. Vou colocar aqui no meio. Também um pouquinho mais, então a gente não vê necessidade de fazer o rodízio aqui. O rodízio ele é interessante ser feito para que aconteça o desgaste regular, né, por igual dos pneus. E quando você for fazer a troca dos pneus, você vai substituir geralmente os 4. Aqui no caso o desgaste está igual, parece que já foi feito um rodízio, então não há necessidade de fazer novamente o rodízio. O alinhamento de direção você pode fazer também de forma a verificar possíveis desalinhamentos e tudo mais no sistema de direção. Você percebe também o carro fazendo, quando você está fazendo uma curva, o carro pode começar a fazer barulho cantando o pneu facilmente. Você consegue perceber também que há um problema de alinhamento quando você tem um desgaste irregular aqui na banda, né? Desgastando mais de um lado do que do outro, né? E o balanceamento também, que é facilmente percebido aí quando você está em uma certa velocidade, principalmente acima de 80 km por hora, o volante pode começar a vibrar. Isso é característica de um problema de alinhamento. Perdão, de balanceamento. Utilizando aqui agora o PDL 4000, a gente entra na função de painel e aqui a gente procura
Você está em injeção ou painel de instrumentos? Painel. Redefinir intervalos de revisão. Continuar. Redefinição de serviço concluído. Beleza, depois que você faz o procedimento, pessoal, de manutenção do carro, é interessante então você entrar e informar aí, que a manutenção do carro foi feita. Aproveitando a conexão do scanner, a gente entra na função de eletrônica e chama código de falha para ver se tem alguma avaria. Sem códigos presentes, o carro está perfeito. Esse carro também recebeu uma limpeza de corpo de borboleta, então é interessante você zerar os parâmetros de autoadaptativos. Aí no caso, segue os procedimentos e daqui a pouquinho ele está pronto. Aqui se você quiser adaptar ele em álcool, gasolina, você faz, mas aqui no caso não foi necessário. É só zerar os parâmetros adaptativos depois de uma limpeza de borboleta. Um serviço interessante para fazer nos carros, nas revisões, é a famosa higienização do ar-condicionado. É interessante, até mesmo quando você utiliza um produto de qualidade, um produto que tem a função não somente de dar um cheirinho no carro, e sim promover uma limpeza e principalmente matar, servir como um bactericida, né? Matando, destruindo bactérias aí que ficam alojadas aí no sistema do ar-condicionado. Então a gente está usando esse limpa ar-condicionado aqui da Kobe de uso profissional. Ele tem atendido muito bem aqui a oficina High Torque. O equipamento que é utilizado é um umidificador normal, aquele umidificador que você compra em farmácia, tá? De R$100 e poucos. Então se você quiser utilizar, fazer esse serviço preventivamente nos seus carros, né, periodicamente, você pode adquirir um produto desse e comprar o higienizador aí da Kobe. Vamos lá, pessoal. Esse que vocês estão vendo aí no centro do vídeo é o compressor do sistema de ar-condicionado. A ativação do compressor e desativação, ele independe da vontade do condutor. De forma eletrônica, a central de injeção controla o atracamento ou não desse componente. Muita gente está em dúvida com relação ao momento correto de ligar o compressor do ar-condicionado. Eu vou dizer para vocês, pode ligar o ar-condicionado a hora que você quiser, pode estar em rotação alta, não tem problema. Ele tem uma embreagem eletromagnética justamente para amortecer esse tipo de acionamento. E até mesmo porque, se você fosse se preocupar só com o momento da primeira ativação, do que adiantaria se em funcionamento, se numa rodovia ou andando no dia a dia com o carro, o controle de acionamento independe da sua vontade. A todo momento, quando você coloca carga no acelerador do carro, ele desliga o compressor e por alguns segundos ele mantém o compressor desligado. E menos que você perceba, ele ativa o compressor novamente, independente da rotação que você está. Então não precise se preocupar com o momento de ligar o ar-condicionado. Ligue a hora que você achar melhor ligar. Porque, mais uma vez, quando quem está controlando a ativação do ar-condicionado é a central, ela não leva em consideração rotação, o que for. Ela vai desligar e vai ligar o compressor a hora que ela achar melhor, independente da sua vontade. Uma dica aqui para vocês. Nesse momento aí o Nael está fazendo o aperto final das rodas, utilizando um torquímetro já calibrado para o torque de rodas. Aqui no caso, não precisou fazer rodízio. Em alguns casos você só desmonta as rodas dianteiras. Mesmo que o carro chegue na sua oficina e tire somente as rodas dianteiras, uma coisa que é importante é você conferir as 4 rodas, independente de você ter mexido ou não. Porque o carro veio na sua oficina para fazer manutenção e acontece de uma roda traseira soltar, o cara vai vir babando em cima de você. Verificar os fluidos. Aqui o fluido de direção está na lista mínima. Vamos completar e colocar na lista de máximo. Agora sim, na marca de máximo, indicando aí, ó, completinho. Vamos lá, revisão feita, motor devidamente limpo, o carro também foi limpo. Aqui o detalhe do termodensímetro que agora está marcando aí, ó, um pouco próximo aí de menos 20, né, bem melhor. E menos 20 aqui no termodensímetro significa 40% de aditivo. Então agora a gente está bem melhor, usando 40% de aditivo e 60% d'água, né? Lembrando que o manual diz 50%, mas o carro vem de fábrica com menos de 30%. É o que a gente vem acompanhando aí ultimamente. Bacana? É isso aí.
Onde é que vocês pensam que vão? Passear. Passear um pouquinho? Passear. Dá uma voltinha de estilo, 1.816. Olha lá. Finalizando a nossa revisão de 20 mil quilômetros aqui, nós temos então um valor de R$ 714. Puxa vida, DG, 714, uma revisão de apenas 20 mil quilômetros? Mas tem um detalhe. Além da troca do aditivo do sistema de arrefecimento, higienização do ar-condicionado, limpou a borboleta, fez o rastreamento, reapertou a suspensão, regulou o freio de estacionamento, verificou os freios, demos um lava-jato, trocamos as correias de acessórios, óleo do motor, filtro de óleo, filtro de cabine, filtro de combustível, as duas correias. Então, se você fosse fazer esse serviço na concessionária, eu duvido que ficaria por menos de R$1.000. Essa é a grande verdade. Então, às vezes você leva o carro para a concessionária acreditando só naquela revisão, naqueles itens que eu mostrei anteriormente, né, no início, lá do manual. Mas sempre tem mais o que fazer. É importante checar as outras coisas e o carro tinha coisa para fazer. Então, é só para vocês terem uma noção de quanto fica uma revisão aí de 20 mil quilômetros, que foge um pouquinho do normal. Duas correias que foram necessárias ser substituídas, que geralmente um carro normalmente não tem que trocar, né? Então, já foge um pouquinho, já encarece um pouco essa mão de obra e esse serviço. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí a revisão de 20 mil km. No Por Dentro da Oficina de hoje eu quero mostrar para vocês mais uma ferramenta que a gente trouxe de fora. Tem um detalhe de uma cuba de ultrassom aquecida. Então ela tem a função, ela vai aquecer essa água até 60 graus. A função de aquecimento. Toda computadorizada. E uma cuba grande, né, de ultrassom. Você pode colocar várias peças e deixar a bichinha trabalhando. Pessoal, vamos chegando a mais um final de Por Dentro da Oficina. Quero aproveitar esse vídeo, que hoje não foi muito longo, para mandar um abraço aí para a galera que acompanha o canal. Mandar um abraço também especial aí para o Teomave, que tem também um canal de mecânica no YouTube. É um baiano arretado. Meu amigo, ele lembra o DG no início dos vídeos, pilhadão, revoltadão com picaretagem. Então eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link do canal dele. Ele entende muito, mas muito mesmo, de transmissão automática, tá? Ele conhece muito, inclusive câmbios automatizados. Acho que se o pessoal tiver problema pelo Brasil afora, vale a pena trocar uma ideia com ele e até mesmo enviar carro para ele, porque ele conhece muito, muito mesmo sobre transmissão automática, e os seus vídeos são verdadeiras aulas aí para quem quer aprender sobre câmbio robotizado, automatizado e automático. Bacana? Espero que vocês tenham curtido bastante. Uma outra coisa, eu gostaria de aproveitar esse espaço para recomendar sites de mecânica para a turma. Muita gente gosta de ficar em casa, na internet, quer estudar, quer aprender alguma coisa. Bom, eu acompanho muito notícias automotivas, gosto de ver as notícias, os lançamentos. Acompanho o Flat Out, que é um site também muito bom. Acompanho também, apesar do pessoal que frequenta o site não gostar de mim, mas é normal, isso não atrapalha em nada. E também recomendo o autoentusiastas.com.br, que é fantástico, beleza? A gente volta amanhã, turma. Valeu!